Mais um minutinho, a gente já dá início. Boa tarde a todos, bem-vindo. Bom, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite e as pessoas que estão aqui participando com a gente. Meu nome é Flávio, eu sou fisioterapeuta aqui do Hospital Samaritano em Genópolis, em São Paulo. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a saúde do corpo, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia, isolamento social, então a gente está com uma rotina de ficar em casa. Então, a gente vai discutir um pouquinho as adaptações que a gente pode fazer em casa, quais são os riscos, que tipo de orientação a gente pode ter via internet. Então, as perguntas que vocês tiverem, vão colocando, tá? As dúvidas, e a gente, nessa meia hora aqui, vai tentar resolver para vocês as dúvidas. A gente já tem uma primeira pergunta aqui da Andréia. Boa tarde, Andréia. Tenho sentido muitas dores na cervical e na lombar durante o home office. Posso fazer para amenizar as dores? Bom, André, aqui a gente primeiro precisa entender o que é que está causando a sua dor. Né? Se você nunca tinha dor antes, agora está em casa, nessa rotina, o que a gente tem que entender? Existem duas possibilidades. Né? A primeira é que você está numa postura errada ou numa cadeira que não é adequada para o seu trabalho. Então, vamos pensar assim, ó, uma boa cadeira, uma cadeira onde você consiga ter um bom apoio nos pés, um bom apoio na coluna lombar e na dorsal. Então, se você estiver bem apoiada, você ameniza um pouquinho essas dores. Existe também a possibilidade de você estar ficando muito tempo na frente do computador sem nenhum intervalo para descanso. Então, isso também pode ocasionar dor. E se você não estiver trabalhando em cadeira, a casa da gente, ela oferece várias opções para a gente poder estar trabalhando, a cama, o sofá, então isso realmente pode estar provocando a dor. Então o que a gente precisa pensar? Primeiro, posicionar bem a parte sentada, né, uma cadeira boa, apoiar bem a lombar, e aí a inclinação do computador e a altura do computador pode também estar causando essa dor cervical. Então, a gente tem que observar duas coisas. Primeiro, a altura da cadeira, o apoio na região lombar, para que você fique bem acomodado, e a altura do monitor e a distância que esse monitor está de você, para você não ficar inclinando muito a cervical e provocando dor. O que a gente orienta é, a cada hora, dar uma levantada, sair um pouquinho dessa posição. E se a dor persistir um pouquinho, um calor local acaba ajudando um pouquinho a amenizar. Mas o mais importante é a gente cuidar da postura sentado e do tempo que a gente está ficando na frente do computador. Estou sedentário e quando começa algum exercício fico cansado muito rápido e com dor. Qual a sua orientação para que isso não aconteça? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, se você está com seus exames médicos todo em dia e está apta para começar qualquer tipo de atividade física. Quando você está sedentário, a gente, no isolamento, antes de você entrar em isolamento, provavelmente você caminhava no shopping, dava uma saída e isso não está acontecendo mais. Então, o que a gente orienta? Que comece com alguma atividade mais leve, né? Existem muitos vídeos de exercício para iniciante. E o grande risco é que você não tem ninguém te acompanhando para corrigir a postura que você está fazendo esses exercícios. Então, o importante é a gente pensar em fazer uma coisa mais leve, uma coisa que você tenha conhecimento, uma atividade que você já tenha feito. Então, vamos pensar numa caminhada dentro de casa, que seria uma coisa que seria interessante para você iniciar. Então, pega um trajeto em casa, pega o corredor do apartamento ou da casa, veja uma distância razoável e começa a fazer uma caminhada de 10, 15 minutos por dia e vai aumentando gradativamente essa caminhada. Se você tem familiaridade com algum tipo de exercício,
faça de maneira mais tranquila, mais leve, e se você fazia algum tipo de atividade já anterior, teria que ser com um profissional. Então, o importante agora é que você não tem esse profissional para te orientar, fazer uma coisa mais leve, mais tranquila. Alguma coisa errada você deve estar fazendo nesses exercícios. Então, a gente orienta sempre que faça mais leve. Qualquer tipo de movimento que você faça, ele já é importante no sentido de você trazer algum benefício para o seu corpo. Então, pensa numa caminhada, pensa num alongamento mais leve, aí você vai se condicionando aos poucos e aí você não vai ter provavelmente nenhum tipo de cansaço e vai se condicionando devagar. Daniela, quais exercícios podemos fazer em casa para melhorar a capacidade respiratória? Existem alguns exercícios respiratórios bem simples que a gente faz, que ajudam bastante a melhorar a expansibilidade pulmonar. Tá? Existe exercício de inspiração profunda, você pode fazer 10 repetições desses exercícios, você pode fracionar eles em 2 tempos, fazer em 2 etapas, e pode também fazer uma caminhadinha, que isso também já ajuda nesse condicionamento respiratório. Se você já fez alguma técnica de postural, yoga, existe um exercício diafragmático que é bem importante e ele ajuda muito no trabalho de expansão pulmonar, sem forçar muito a tua capacidade respiratória. Ele vai ajudar na expansibilidade também. Mais uma pergunta. É seguro realizar os exercícios físicos que são publicados na internet? Bom, nas redes sociais hoje, a gente tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Existem profissionais de alta qualidade que postaram vídeos na internet para atividades para iniciante, de baixa intensidade, mas todos eles têm uma ressalva dos riscos que isso pode ocasionar. Então, qual é o grande problema de você fazer um exercício pela primeira vez sendo sedentário? Para realizar o exercício, você tem que assumir uma postura, um movimento e uma intensidade de movimento. E o que acontece? Nesse momento, você não tem nenhum profissional para estar corrigindo nenhuma dessas partes. Então, você causa aí um risco de ter uma lesão ou uma dor inesperada. Pensando que uma aula de internet tem duração acima de 20 minutos, 30, 40, você vai fazer várias repetições desses movimentos ao longo dessa hora, vai fazer exercícios diferentes e não tem ninguém que possa te corrigir em termos de postura. Pense em uma semana fazendo esses exercícios de forma diferente, errada, de intensidade errada, postura errada, a chance de você ter uma lesão é enorme. Então, a gente não aconselha a fazer desses vídeos de internet. Qual a importância do alongamento? Em que momento devemos nos alongar? O alongamento é bom porque ele relaxa a musculatura, ele mantém a flexibilidade, e se você pensar nesses momentos que você está trabalhando em home office, você fica muito tempo parada, é bom fazer alongamentos leves a cada intervalo que você der nesse trabalho. A gente aconselha a cada hora de trabalho, você parar 5 a 6 minutinhos para sair dessa posição, dar uma caminhadinha. Aí, um alongamento, se você tiver familiaridade com ele, alongamento leve de cervical, um pouquinho de lombar, de perna, ele é sempre saudável, feito de maneira tranquila, desde que você saiba fazer, faça com cuidado, pode fazer 2, 3 vezes ao dia, bem tranquilamente, sem problema nenhum, tá bom? Quais exercícios de ginástica laboral podemos fazer em casa para não sobrecarregar as costas e relaxar o corpo? Então, vamos pensar em exercícios de alongamento cervical, bem leve, inclinar para a direita, inclinar para a esquerda, um pouquinho de rotação, alongamentos de punho são interessantes fazer, bastante, de braço, alongar um pouquinho perna, alongar a parte de braço aqui, bem devagarinho, são todos exercícios muito tranquilos de fazer, sem problema nenhum. A gente tem que pensar bastante em dorsal, poder alongar um pouquinho
a parte dorsal, tranquilamente, como se fosse dar uma espreguiçada. Então, são exercícios leves que despertam a musculatura. Você sai dessa posição que você está há muito tempo, isso ajuda bastante. Alongar um pouquinho a panturrilha é importante, desde que você também tenha a noção dos limites do teu corpo e você já tenha tido contato com algum tipo de alongamento. É bem saudável, bem tranquilo. Quais exercícios de ginástica laboral já foi? Como deve ser a cadeira ideal para o trabalho em home office? Essa é uma boa pergunta. A cadeira ideal, vamos começar pela parte sentada aqui. A cadeira ideal é a cadeira que você consiga apoiar os pés no chão. Então, ela teria que ter uma regulagem de altura para que você possa manter pelo menos uma flexão de 90 graus de joelho, ou bem próximo disso, que você tenha também um braço nessa cadeira e que tenha uma regulagem para que mantenha o seu cotovelo a 90 graus. E o importante é que esse cotovelo a 90 graus, você consiga colocar o seu antebraço na mesa para que você consiga apoiar o punho na hora de digitar, para que você não faça sobrecarga no punho. O importante é que ele tenha um bom apoio para a coluna, ou seja, a tua coluna lombar, tua coluna dorsal estejam bem apoiadas, para que você não faça sobrecarga nessa região lombar. Que ela seja giratória também é importante, porque facilita na hora de estar saindo sem muito esforço. E se ela tiver rodas também é importante, porque você diminui mais o esforço na hora de empurrar. Essa seria a cadeira ideal. Em casa, às vezes, a gente não consegue ter a cadeira, mas o que se você conseguir mais próximo disso, um bom apoio de lombar e um bom apoio de pé, você já resolve bastante a situação. O importante também é o apoio de antebraço na mesa para que você não tenha dor no punho na hora de estar digitando. A quanto tempo sentado é necessário levantar e fazer algum tipo de alongamento? Bom, todos os estudos dizem que a cada hora trabalhada, você tem que dedicar 10% fora dessa posição. Então, o ideal seria, pegando 60 minutos, a gente pega 6, 7, 10 minutinhos para sair da posição. Então, o importante nesses 10 minutinhos é levantar, dar uma caminhada, fazer esses alongamentos leves de cervical, de braço, um pouquinho de panturrilha. Isso tudo vai ativar bastante a tua circulação, vai fazer um relaxamento muscular e vai te deixar pronto com mais energia para mais uma hora de trabalho. Posso fazer algum exercício estando sentado em frente ao computador? Pode. Esses alongamentos cervicais, alongamentos de braço, todos esses dá para fazer bastante. Dá para fazer alongamento na postura. Se você afastar um pouco a cadeira, dá para fazer um alongamento de perna, alternado, puxar o pé para fazer a panturrilha ser alongada. Isso também ajuda bastante. O ideal seria você levantar e fazer um pouco desses alongamentos. Mas se estiver cansado, mesmo antes da hora toda trabalhada, vale a pena você estar fazendo um pouquinho desses alongamentos, porque na verdade ele já relaxa um pouquinho a musculatura e já deixa você mais solta para poder continuar. Muitos pacientes estão entubados para tratamento de Covid-19. Como é o tratamento para a recuperação e qual a importância da fisioterapia? Eu vou falar para você da UTI, porque você perguntou se está entubado, né, André? A importância da fisioterapia respiratória dentro da UTI começa no comando do respirador, toda a parte de higiene brônquica, toda a parte de ventilação mecânica, e já começa na parte de mobilização passiva do paciente, enquanto ele está entubado, ele está sedado. Então, a gente já começa a mobilização precoce para que ele tenha o mínimo de perda muscular que já vai acontecer por essa sedação. Então, na UTI, esse é o papel principal, é trabalhar na ventilação mecânica, trabalhar na higiene brônquica,
trabalhar para o desmame desse paciente do ventilador e trabalhar a parte muscular dele passivamente, alongamento, mobilização, para ativar a circulação e diminuir toda essa perda muscular. Pergunta via WhatsApp: qual a frequência mínima de exercícios semanais para manter o corpo saudável? Bom, a OMS preconiza que você tenha 150 minutos de atividade física na semana. Então, o interessante seria você fazer meia hora de atividade física por dia. O que a gente pensa aqui? Vamos pensar em duas situações, né? Uma situação de uma pessoa que antes da quarentena já realizava atividade física. O que é importante? O importante é que na quarentena, todos os especialistas orientam que você mantenha a rotina de antes da quarentena mesmo. Então, rotina normal de trabalho, o horário de acordar, o horário de dormir, o horário de comer. Então, a atividade física ela tem que se enquadrar nessa mesma rotina. Então, seria interessante que você fizesse essa atividade que você já fazia, na mesma intensidade, na mesma regularidade e no mesmo horário. Por quê? Porque quando você sair desse isolamento, o teu corpo não vai sentir tanto essa volta à nova rotina. Pensando numa pessoa sedentária, a meia hora talvez ela não aguente começando a fazer. Então, o que a gente orienta? Fazer aquela caminhadinha num trajeto dentro do apartamento ou da casa, começa com 10 minutinhos e pode fracionar isso 3 vezes ao dia, porque também é acumulativo. Então, você consegue fazer 30 minutos ao longo do dia acumulativo. E aos poucos aumentando essa caminhadinha para que você chegue aos 30 minutos. Normalmente, 30 minutos você já tem o benefício fisiológico e o benefício da parte muscular e de condicionamento. Qual o prejuízo para o meu corpo ao trabalhar deitado na cama? Grandes prejuízos, porque você vai pôr ou o computador ou o celular no colo, teu braço já vai ficar dolorido, teu pescoço não vai estar numa boa posição, então não é o ideal. O ideal é você trabalhar sentado, numa boa cadeira, pensando, né, em tudo que a gente já conversou agora há pouco, uma cadeira ideal com um bom apoio de coluna, na altura do computador ideal, deitado é a pior posição que tem e não é recomendado. Existe uma forma de saber se minha dor nas costas é postura ou do colchão, por exemplo? Existe. Na verdade, quando aparece uma dor, a gente precisa começar a entender o horário que essa dor aparece. Então, vamos pensar em final da tarde, né? Então, provavelmente, se você está trabalhando o dia inteiro, é onde começa a aparecer um pouquinho essa dor lombar por postura, por você estar trabalhando de maneira incorreta, não está fazendo a posição certa. Normalmente, a dor lombar do colchão, você já vai ter durante a noite ou logo de manhã quando você acorda, você já acorda com essa dor. Então, aí a gente consegue identificar um pouquinho como é essa dor. Mas uma coisa pode levar a outra, né? Você ter uma dor noturna pelo colchão e ela se acentuar ao longo do dia quando você forçar, e ter uma dor também trabalhando e à noite ela se acentuar. O importante é a gente identificar primeiro onde ela apareceu, como foi que ela apareceu, para a gente poder identificar e aí corrigir, ou trocar o colchão, no caso, ou corrigir a postura ao longo do trabalho. Qual o melhor horário para a prática de exercícios físicos? Bom, não existe o melhor horário, o que existe é o seu ritmo biológico. Então, vamos pensar numa rotina que você já tinha antes da quarentena, como eu já falei há pouco. Se você mantiver essa mesma rotina, o interessante é você continuar os exercícios no mesmo horário que você fazia anteriormente, que provavelmente esse é o horário que você está mais disposto para fazer. Cada um tem um ritmo biológico, ou seja, acorda mais tarde, você vai ter um horário diferente de quem acorda mais cedo. As pessoas normalmente que acordam mais tarde têm mais facilidade de fazer a prática de exercício no finalzinho da tarde e consegue até praticar bem exercícios no comecinho da noite. Quem acorda muito cedo, normalmente no final da noite já está muito cansado, então fica mais difícil.
Então, o importante é você adequar o horário que você consiga estar mais disposto. E agora, o grande problema, a gente estando em isolamento social, é que os nossos horários ficam meio livres, meio soltos. Por isso que é importante, sempre a gente fala, os especialistas, você manter a rotina anterior ao que você tinha no trabalho, porque aí o seu corpo não desacostuma, você tem que fazer duas adaptações, uma agora, nesse isolamento, para mudar os horários, e depois um outro quando tudo isso retornar. Então, o seu corpo vai sentir duas vezes esse problema. Bianca, comprei uma bola de pilates para ajudar no alongamento em casa. Quais exercícios posso fazer sem correr risco, já que não tenho supervisão de nenhum profissional? Bianca, olha, esse é um exercício bem difícil, você tem que ter uma boa coordenação. Eu não oriento você a fazer isso sozinha. Se você fez já o Pilates, se você tem um instrutor, acho que vale a pena você entrar em contato com esse professor. É bem seguro hoje você fazer uma aula por vídeo, para ele poder estar te corrigindo, estar te enxergando, estar te vendo, porque a bola é um exercício que exige um equilíbrio, exige uma flexibilidade, e se você não está habituado a fazer, não tem ninguém te corrigindo e ninguém junto para te ajudar. Então, acho mais prudente você entrar em contato com um profissional, e aí sim, hoje é muito tranquilo, por chamada de vídeo, ele te visualiza, ele vai ver se você consegue fazer, acho que fica mais seguro para você não correr nenhum risco. Às vezes ouço minhas costas estalar, enquanto estou trabalhando. Este é o momento em que devo me levantar? Provavelmente você já está em excesso, você está muito tempo numa posição, e aí a hora de você estar levantando, se alongando, e se já passou de uma hora, que eu acho que esse é o grande segredo, né? Se você conseguir monitorar esse horário de uma hora, provavelmente você vai ter menos chance de ter esse tipo de dor. Mas se isso começar a acontecer um pouco antes, então tanto aqueles alongamentos sentados, ou uma levantada precoce, aí vale a pena você fazer, porque provavelmente você está ficando com a musculatura tensa, isso já pode daqui a pouquinho começar a te provocar dor. Então vale a pena a gente estar pensando nesse momento de hora, 5 a 10 minutos de relaxamento para sair. Para os nossos colaboradores que estão nos hospitais, quais exercícios podem ser realizados para que possam relaxar da tensão diária e até mesmo entre um atendimento e outro? Bom, a gente sempre fala que um pouquinho de alongamento sempre é bom, né? Vamos pensar em pessoal que está aí direto no Covid, que fica mais paramentado e que tira essa paramentação provavelmente uma vez ao dia para recolocar. O importante é fazer um pouquinho de alongamento, buscar uma postura certa, um pouco de relaxamento. Pode fazer todos esses alongamentozinhos simples que a gente falou até aqui, alongamento cervical, um pouquinho de alongamento de braço, um pouquinho de panturrilha, tudo isso dá uma relaxada e a gente consegue tranquilamente fazer sem problema nenhum. Qual o melhor exercício para quem tem problema de bursite? Precisava saber, Kátia, né? Precisava saber o nível que está de dor, Kátia, porque a bursite é uma inflamação que provoca muita dor, uma inflamação no ombro, que limita muito o movimento. Então, exercícios para relaxamento da cintura escapular são bons, exercícios de pêndulo para o braço são bons, mas, assim, precisava entender o nível de dor que está, que etapa de tratamento que está, para a gente poder orientar exercícios mais seguros nesse sentido. Provavelmente, quem tem a bursite já deve ter feito físio, ou deve estar fazendo físio. Então, seguir as orientações do profissional, porque aí não é muito simples a gente orientar exercícios por conta mais da dor, da limitação que isso provoca. Então, qualquer tipo de exercício que a gente esteja orientando sem ver pode provocar um pouco mais de dor. Então, seria interessante estar acompanhado por um profissional também para poder realizar esses exercícios. Subir e descer escadas pode me trazer algum benefício que substitua a caminhada? Olha, tudo isso vai depender do condicionamento que você tem, né? Subir escada assim, você vai aumentar muito a frequência cardíaca e você vai fazer um esforço muito intenso, muito rápido.
Então, primeira coisa que você vai fazer se está tudo em dia com os seus exames, se a parte cardíaca está toda tranquila. É mais intenso que a caminhada. O que dá para fazer, quem está tudo certinho, tudo tranquilo, é começar a fazer pequenas etapas, né? Começar com um andar, começar com uma etapa só, para não subir muita frequência cardíaca, para não dar dor nos joelhos. E hoje, com o Covid, a gente tem que tomar muito cuidado com o corrimão, né? Toque no corrimão, porque é contaminado, e tomar cuidado de não cruzar com outras pessoas. Então, o uso da máscara sempre é importante. Mas, assim, não pode ter dor no joelho, tem que estar certinho com os seus exames, porque aumenta realmente a frequência cardíaca. A caminhada é uma coisa que a gente faz mais leve, a gente dita o ritmo. A escada, por mais devagar que a gente suba, a gente acaba aumentando bem a frequência cardíaca. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado para fazer. Eu acho que aí tem que estar com os exames clínicos todos em dia, com o cardiologista dando todo o aval para que isso possa acontecer. Qual o papel do fisioterapeuta